Olá, caro concursando, aqui do nosso curso de português com o mestre Mário. Hoje trago um simulado com questões de nível superior para você testar os seus conhecimentos. Antes de assistir a essa correção, vá ao PDF, resolva todas as questões e lembrando que, se tiver alguma dúvida, deixe lá na nossa seção de comentários. Vamos ao nosso simulado de agora. Na fala do garoto, o que provoca o efeito de humor? Já sabemos, efeito de humor pode ser algo que leve a uma situação de humor ou principalmente a uma situação ambígua, em que teremos uma ambiguidade, ou seja, você vai encontrar uma palavra ou expressão que tenha um duplo sentido. O que nós podemos observar na fala do garoto? Jardim da infância. Acho que não aprendi direito hoje. É para voltar amanhã. Então, aqui, quando ele fala é para voltar amanhã, será que está relacionado só ao fato dele não ter aprendido direito? Será que há alguma confusão? Vamos às alternativas. O que provoca o efeito de humor da tira é a falta de compreensão dele em relação às tarefas a serem realizadas? Não, ele não identificamos nada aqui falando das tarefas. Da tira é o fato de ele ter aprendido pouco e ser chamado para voltar à escola. Será que o efeito de humor está aqui? Ah, sim. Observe que acho que não aprendi direito hoje. É para voltar amanhã, ok? Então, o fato dele ter aprendido pouco. Agora, será que tem efeito de humor aqui? Será que há alguma ambiguidade aqui? Não. Então, aqui nós já vimos que isso daqui é uma ação concreta, é uma linguagem denotativa. Então, vou descartar. Geralmente, nesse efeito de humor também, pode haver a presença de uma linguagem figurada. A confusão em que ele fica por ter de voltar à escola no dia seguinte. Vamos ver aqui. Acho que não aprendi direito hoje. É para voltar amanhã. Então, ele está se confundindo. No jardim da infância, ok, ele precisa ir os demais dias. Aí quando ele achou o quê? Que naquele dia ele já aprenderia tudo. E não. Então esta confusão aqui, de fato, ele fez uma confusão quando ele fala. É para voltar amanhã. Na realidade, ele começou a ir à aula, ele irá todos os dias. Mas aqui ele está achando que ele vai amanhã só porque ele não aprendeu direito. Então, houve uma confusão? Sim. Que ele fica por ter de voltar à escola no dia seguinte. Ele acha que ele volta porque não aprendeu direito, mas ele vai voltar todos os dias. O descaso com que ele se refere à rotina escolar e à sua aprendizagem tem efeito de humor? Não. A desolação dele com sua aprendizagem, aquém do que a mãe espera? A mãe, em que momento a mãe falou, olha, eu achei que você iria aprender mais. Olha a cara de espanto da mãe aqui, justamente por isso. Que ela não compreendeu. Na realidade, o garoto fez uma confusão como está na alternativa C. E aqui também, lá na tirinha, não fala, olha, a mãe esperava que ele aprendesse mais. Não. Então, fique atento ao efeito de humor que a VUNESP tem cobrado muito recentemente. Leia o texto para responder a questão seguinte. Vamos retirar esse S aqui, é somente uma questão. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com o quê? Então, a escola, eu falo publica ou pública? Questão contemplando ortografia. Esta palavra, ela é o quê? Ela é uma palavra proparoxítona. Qual que é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Então, escola pública, eu vou deixar, já vou eliminar. Eliminei duas alternativas. E agora? Despedaçado, com C cedilha, com E, que confusão, está mais difícil? Vamos para uma mais fácil. Infraestrutura, será que é junto ou separado? Olha aí, mas aqui nós temos o traz, que é lá na terceira alternativa, não é isso? Parece ter ficado na terceira lacuna, ficado para trás. Quando aparecer essa locução adverbial aqui, nós vamos usar o traz com S acento. Traz com Z não é este aqui não, traz com Z é o verbo, então ele traz, aí é com Z. Então eu já sei, é com A, com S e acento, aqui está sem acento, já eliminamos, traz com Z não pode. E mesmo que fosse do verbo trazer, não teria o acento aqui.
ok? Lembre-se disso, é o mesmo caso de paz. Paz não tem acento, por quê? O Z aqui nós não vamos acentuar essas palavras terminadas em Z, porque o Z já tem essa tonicidade, ele já é mais forte. Então, paz, por exemplo, giz, não tem acento. Olha o Z aqui. Então, não precisa de acento. Então, já descartei e restaram aqui duas alternativas, não é isso? Agora vamos lá. Eu diria despedaçado ou despedaçado? O correto é despedaçado. A alternativa é. Aqui com dois S não seria, porque pedaço é com quê? Pedaço é com C cedilha. Então, despedaçado também seria com C cedilha. Então, o correto é despedaçado. Vamos acrescentar aqui este prefixo des e não diz. Repórteres tem acento? Tem, aqui nas duas alternativas, porque ela é uma palavra proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Infraestrutura é junto, porque é aquela regra que eu sempre falo. Quando estiver estudando se tem hífen ou não, aí você vai se lembrar de que os iguais se distanciam, micro-ondas tem hífen. Por quê? Quando o prefixo terminar com a vogal e a palavra da frente começar com a mesma vogal, tem hífen. É o caso de anti-inflamatório. Agora, se terminar com uma vogal e a da frente começar com outra, os opostos, os diferentes, as vogais diferentes se juntam, correto? Então, os iguais se distanciam e os opostos se atraem, os opostos se juntam. Então, infraestrutura, e se eu for escrever também a palavra autoescola, junto, por quê? Terminou com uma vogal, começou com vogal diferente, junto. Lembre-se, dos opostos se atraem. No trecho, crianças e adolescentes espalhados pelo chão esburacado. O primeiro substantivo pode referir-se tanto ao masculino quanto ao feminino, ou seja, ele é usado para as duas formas. Quando eu tenho um substantivo que é usado tanto para o masculino quanto para o feminino, eu já sei, ele é o que eu denomino de sobrecomum. Sobrecomum é uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino. O segundo, por sua vez, indica o gênero por meio de artigo masculino ou feminino. Então, apareceu um artigo, eu falo o quê? As adolescentes e os adolescentes. Então, aqui é comum de dois. Sobrecomum, uma forma só para os dois. Comum de dois, eu vou falar se é masculino ou feminino por meio do seu determinante. Observe. As adolescentes, os adolescentes. Da mesma forma que os substantivos destacados, outros que seguem as mesmas regras são de forma correta e respectivamente. Respectivamente quer dizer nessa ordem. Então, o primeiro tem de ser sobrecomum. Meu chefe, minha chefe. Então, eu tenho a chefe, o chefe. Então, aqui eu já tenho comum de dois. E o primeiro tem de ser o quê? Sobrecomum. Aqui inverteu. Eu falo, ela é um gênio, ele é um gênio. Então, gênio é sobrecomum. Se é sobrecomum, não pode ser aqui, porque tem que ser a ordem sobrecomum e comum de dois. Aqui é comum de dois e sobrecomum. Vítima. A vítima, não importa se é um homem ou se é uma mulher, não é isso? Eu sempre utilizo a vítima. Então, quer dizer que é sobrecomum. O artista, a artista. Aqui é comum de dois, alternativa B está correta. A policial, o policial. Então, esse substantivo aqui, comum de dois. O primeiro tem de ser o quê? Sobrecomum. A estudante, o estudante, comum de dois também. A testemunha pode ser um homem ou uma mulher. Então, aqui eu já vi que é o quê? Sobrecomum, não é isso? Uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino. E o cônjuge também pode ser para o masculino quanto para o feminino. Então, neste caso, eu tenho o quê? Dois substantivos sobrecomum. Docente e indivíduo. Eu vou falar o quê? A indivíduo, o indivíduo, não, eu sempre falo o indivíduo. Eu não vou falar a indivíduo, não. Então, aqui é sobrecomum. E o segundo, eu sei que ele tem que ser o quê? Comum de dois. Então, lembre-se disso. Ainda tem também o epiceno quando se vai referir aos animais, correto? Então,
Então, lembre-se disso daqui. E tem também os substantivos biformes, quando eu falo lá o menino, a menina. Duas formas, diferentes, por sinal. Então, aqui, lembre-se muito disso. Sobrecomum é algo que não é muito comum. Eles são menos de fato. Agora, é um só usado para os dois. E já comum de dois, nós precisamos do determinante, que seja um artigo, por exemplo. O adolescente, a adolescente. Vai ajudar você a compreender essa parte de substantivo. Pode ser reescrito na voz passiva. Então, se é voz passiva, você já vai se lembrar de quê? De uma locução verbal. Vai ter o quê? O verbo ser, que seja no presente, passado ou futuro, mais o verbo no particípio. Em qual alternativa aqui eu tenho uma voz passiva? Que pode ser reescrita na voz passiva, aliás, não é que tem uma voz passiva. Qual das frases abaixo pode ser reescrita na voz passiva? Faço parte da primeira turma. Dá para inverter? Da primeira turma foi feito parte? Não consigo reescrever na voz passiva. Pelé, o mágico, vira arco-íris na instantaneidade e gênio de suas criações. Você consegue também inverter essa frase aqui? Arco-íris na instantaneidade e gênio de suas criações, são virados, também não vai. A frase não terá sentido. Podemos ver o estádio de Jalisco recoberto das tonalidades mais deslumbrantes. Então, vamos compreender aqui. Aqui o sujeito oculto, nós. Aqui eu tenho o verbo, a locução verbal, podemos ver o quê? O estádio. Esse o estádio aqui, o restante aqui, vai exercer a função de quê? De objeto direto, que é o complemento de um verbo transitivo direto. Eu vejo o quê? O estádio. Para eu colocar a frase que está na voz ativa, na voz passiva, o objeto direto da voz ativa virará o sujeito da voz passiva. Então, podemos ver o estádio. Então, o estádio pode ser visto. O estádio aqui, ele virará o sujeito. Eu não disse o objeto direto vira o sujeito da voz passiva. O estádio poderá ser visto. Olha aqui. O estádio, ou então pode ser visto. Olha aqui. Verbo ser, nesse caso ele está no infinitivo, mas o quê? Mas o verbo no particípio. Voz passiva tem de ter a locução verbal. O estádio de Jalisco pode ser visto por nós. Então, a alternativa C dá para reescrever na voz passiva. Talvez até sejamos nós realmente os privilegiados. Também você não consegue inverter esta frase. Não tem o que explicar porque não pode escrever. E tudo é balé de cor. Balé de cor é e tudo e não dá. Então, para você mudar da voz ativa para a voz passiva, você vai encontrar esta construção e lembre-se principalmente da locução verbal e também de que o objeto direto da voz ativa será o sujeito da voz passiva. No trecho Perplexo, o intelectual crítico Lima Barreto, cuja obra toda fora uma denúncia da mentira social, teme que os médicos do hospício o tratem de maneira cega ou arbitrária. A oração em destaque exerce a função sintática com o mesmo valor da expressão destacada em. Então, primeiramente, temos de saber qual a função que a oração em destaque exerce. Aqui você já observa, ele teme, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Quando aparecer aqui esta oração que se inicia com que, fique atento. Geralmente, ou melhor, na maioria das vezes, este que pode ser, se ele pode exercer uma função de um pronome relativo ou ele pode ser uma conjunção integrante. O que quer dizer isso? Se for pronome relativo, ele dará início a uma oração subordinada adjetiva que seja ela restritiva ou explicativa. E se for uma conjunção integrante, ele dará início a uma oração subordinada substantiva, correto? Para você saber, verifique. Para que ele seja um pronome relativo, ele precisa retomar um termo substantivo anterior.
Aqui você já viu que é um verbo, não é isso? Se é verbo, então ele será uma conjunção integrante. Eu temo o quê? Verbo transitivo direto. Qual que é o complemento de um verbo transitivo direto? Um objeto direto. Então, teme que os médicos do hospício o tratem. Esta oração, ela exerce a função de objeto direto. Em qual das alternativas aqui teremos um objeto direto, termo em destaque? Agora, fique atento também, aí você vai se lembrar, olha, oração subordinada substantiva, eu posso substituir por isso. Ele teme isso. Então, ok. Está certo aqui, dá para você se lembrar. Essa conjunção integrante que vai dar início a essa oração subordinada substantiva, neste caso, objetiva direta, porque ela complementa um objeto direto, objetiva direta. A sua crítica guarda um potencial. Ela guarda o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, como complemento eu tenho o quê? Um objeto direto. Gabaritamos, então, a questão. Podem ainda ser úteis à salvação, ao risco. Se aqui exerce uma função de objeto direto, como disse anteriormente, aqui você já viu que tem uma preposição. A crase não é a junção da preposição a mais o artigo a, e aqui novamente a preposição a. Aquilo que vem acompanhado, o termo que vem acompanhado de preposição, já sabemos que vai exercer a função sintática de quê? De objeto indireto, nas duas alternativas, ou seja, eliminaria aqui. Que a ciência livresca que seguem, aqui nós temos o quê? Então, aqui nós temos ciência livresca. Este que é um pronome relativo. Ele retoma o substantivo que vem antes. Olha aqui, a ciência livresca que seguem. Então, aqui não importa, você já observa, neste caso aqui, que ele está se referindo a um substantivo, olha o ciência aqui. Então, pronome relativo. Se é pronome relativo, ele vai dar início a uma oração subordinada, adjetiva restritiva, que é aquela que vem sem vírgula, restritiva, RS. R está perto do S de sem. E aqui, do mesmo jeito, a impotência do internado que sofrera. Então, o internado aqui, substantivo, não é isso? O que está retomando esse substantivo, pronome relativo, como vem acompanhado, antecedido de vírgula, eu tenho o quê? Oração subordinada, adjetiva, restritiva, não, explicativa. Por quê? É aquela que vem separada, vem antecedida por vírgula. Show de bola? Conseguiu compreender? Que questão muito interessante de nível superior da VUNESP. A reescrita de informações do texto está em conformidade com a norma padrão de regência. Então, vai exigir uma preposição? Não exige. Quando exige, qual é ela? Cabe. Se cabe, cabe aos pais fomentar nas crianças a autonomia. Ele fomentou o quê? Verbo transitivo direto, autonomia, objeto direto, certinho, alternativa A. Isso aqui é uma adjunta adverbial intercalado. Aí você pode colocar entre vírgula ou não, uma vez que ele é de curta extensão. Cabe aos pais fomentar a autonomia do brincar nas crianças. Muitas crianças não se acham aptas sob. Se é apto, ele está apto a exercer a profissão ou para exercer a profissão, e não sob. Muita leitura para melhorar em regência. Outras crianças argumentam o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não tem o de. Argumentam que. Sem dúvida nenhuma, a maioria das crianças estava ansiosa. Se você está ansioso para retornar à aula, por retornar à aula, ou então ansioso de retornar à aula. Então, ansioso aqui vai exigir as preposições para, por e de. Temos certeza. Se você tem certeza de alguma coisa. Temos certeza de que não tem sido fácil para os mais novos o retorno à escola. Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho do texto atende à norma padrão de pontuação. Pontuação, SVC e SUVECA. Não pode separar por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. E depois veremos também caso da ordem direta das frases. Com o retorno das aulas, muitos adultos esperavam que as dificuldades... Eu esperava o quê? Verbo. Transitivo direto. Que as dificuldades vai exercer a função de objeto. Então, eu não posso separar o verbo do complemento por vírgula.
com o retorno das aulas aqui, um adjunto adverbial, não tem problema vir a vírgula. Mais importante do que falar às crianças, não tem. Nada justifica essa vírgula aqui. Mais importante do que falar é escutar. Não tem a vírgula. Todos e as crianças também sentimos na pele. Quem sente? Verbo. Todos e as crianças. Todos e as crianças, sujeito. Entre o sujeito e o verbo não pode ter uma vírgula. Se forem duas, pode ser. Agora, se for uma só, você já vai descartar. Por quê? Adjunto adverbial. Olha o advérbio da inclusão aqui. Quando ele vem intercalado, duas vírgulas vão separá-lo. A melhor dica que posso dar é essa. Arte, vírgula, certinho. Então, esses dois pontos aqui indicam. Qual é? Embora esse essa aqui está errado. O correto seria esta, né? Porque é algo que ainda vem. Mas isso não vai anular a questão. Dar é essa. Arte, vírgula, boa arte, mais música, vírgula. Então, aqui está enumerando certinho o emprego da vírgula. E os dois pontos, a principal função dos dois pontos é a explicativa, por isso está correto. Marcaram presença na rotina das crianças, distúrbios do sono e mudança no estilo alimentar. Identificou o verbo? Passa a pergunta. O que marcou presença na rotina das crianças? Distúrbios do sono e mudanças no estilo alimentar é o sujeito, e aqui eu tenho o verbo. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, já descarto também a alternativa E. Essa alternativa E aqui bem interessante. Identifique o sujeito para saber se ele está sendo separado do verbo por vírgula. Vamos marcar a alternativa que atende à norma padrão de concordância. Quase sempre há sinais evidentes que mostram. E você já, primeira coisa, concordância VUNESP, faça a pergunta com o verbo. O que mostra? Sinais evidentes, sujeito. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, o correto aqui é o quê? Que mostram a forma como as crianças comunicam. Quem comunica? As crianças, sujeito no plural, verbo no plural. Mas aqui o correto seria mostram. Embora se perceba muitos benefícios são percebidos. Então, voz passiva sintética, que o sujeito é paciente, sujeito no plural, o verbo estará no plural. Então, percebe-se muitos benefícios? Não, percebem-se. Então, embora se percebam muitos benefícios, muitas crianças relutam. As crianças no plural, o verbo no plural, certinho. Aqui a alternativa C, as crianças mais novas recompõem. Quem recompõe? As crianças. Sujeito no plural, o verbo também no plural, então está correto. Então, elas recompõem, certinho, suas relações de interação, falando sobre seus universos pessoais. A alternativa C está correta. A fantasia e a criatividade das crianças devem ser. Ok, a fantasia e a criatividade devem ser, certinho. Agora, a fantasia e a criatividade, eu falo elas estimulado? Não. As fantasias, por exemplo, se eu simplificar a frase, as fantasias estimuladas, elas foram estimuladas pelos pais. Então, a alternativa D está errada por causa do estimulado. Ocorreu uma série de mudanças com a rotina. Uma série de mudanças ocorreu, certinho. Uma série ocorreu e muitas crianças elas estão o quê? Inseguras. Esse predicativo do sujeito aqui, ele exerce uma função de adjetivo. Eu falo o quê? Crianças inseguras e não crianças insegura. Então, descarto também a alternativa E. Em conformidade com a norma padrão, reconhece-se como correta a seguinte frase. Muito abrangente essa questão, norma padrão inteira. Para fortalecer a autoestima, aqui você vai se lembrar de quê? Dos opostos se atraem. Quando o prefixo aqui terminar, você já consegue identificar se ele terminou com uma vogal e a palavra da frente começou com vogal diferente, os opostos se atraem. Então, tem de escrever tudo junto.
autoestima dos filhos. Alguns pais interviram. Já descarto a alternativa A. Intervir, vou colocar aqui, vamos pegar aqui embaixo. Intervir é do verbo vir, não é isso? Eu falo, os pais viram, não. Os pais vieram. Então, o correto é o quê? Intervieram. Verbo derivado terá a mesma flexão do verbo principal. Então, pais intervieram. Muitas crianças sentem-se inseguras, embora muitas vezes os adultos vejam elas. Gente, verbo. Para eu usar como complemento, não posso usar os pronomes retos. Se eu disser, espero que elas vejam as pessoas, é uma coisa. Esse elas aqui está exercendo a função de sujeito. Esses pronomes retos vão exercer a função de sujeito. E aqui vai exercer a função de complemento, como um objeto direto. Como objeto direto, eu vou usar o quê? Os pronomes oblíquos átonos. Então, que os adultos vejam-nas como fortes. Não posso usar o elas depois do verbo. A maioria das crianças tem. Está correto? Sim. Está concordando. Quando aparecer aqui um sujeito partitivo, expressão partitiva, o verbo pode concordar tanto com ele quanto com o substantivo que o acompanha. Então, eu poderia falar: a maioria das crianças tem sem acento e a maioria das crianças tem, porque aqui estaria concordando com o substantivo no plural. De voltar à escola e irão quando estarem, não. Vamos pegar o verbo estar lá no futuro do subjuntivo. Então, quando eu estiver, quando elas estiverem em condições. Então, o correto aqui seria estiverem. Quando as pessoas verem de novo o verbo ver. Então, lá no modo subjuntivo, você já ouviu nas minhas aulas eu falando o quê? O ver vira vi e o vi vira vier. Então, o verbo ver vira vir e o verbo vir vira o verbo vier. Então, o ver vira vi, o vi vira vier. Quando as pessoas virem, lá no modo subjuntivo, que a dura realidade atinge todos, nem precisa dessa. Não vamos utilizar aqui esta preposição. Atinge todos, será possível ajudar quem precisa. Entendamos, antes de tudo, o contexto de vida atual dessas crianças, para assim poder ajudá-las. A alternativa é certinha, olha aqui. O contexto é de alguma coisa dessas crianças para assim poder. Eu ajudo, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou ter o las como complemento, ou então o as. Eu não poderia ter o lhes. Então, quando a gente analisa toda a questão, a alternativa vai gabaritá-la. Esta questão agora está contemplando crase. As lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com... Tem crase ou não tem? Questão que contempla crase, você já vem aqui e escreve não. Não uso crase antes de verbo, não uso crase antes de palavra no masculino, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, não pode. Antes dos pronomes indefinidos, por exemplo, toda, todas, não vamos usar. Não uso crase também antes do pronome relativo que ou quem, dos pronomes relativos. Então vamos ver. Deve levar os alunos a conhecer verbo. Então a primeira eu já sei que não uso crase. Então já vou descartar. Vamos ver. Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém. Ok, ninguém, pronome indefinido. Não uso crase também. Então, aqui já tem crase, eu descarto. Então, por enquanto, a alternativa A ou é. Ou não. Vai à escola. Quem vai a algum lugar, mas o A de escola, A com acento indicativo de crase. Vai ao colégio quando a gente substitui, então terá crase. Então, por enquanto, continuam as duas alternativas. Levando a uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor, do que aquela do professor. Então, aqui, nada justifica também o emprego da crase. Então, a alternativa A está correta. Não é melhor nem pior do que a do professor. Este A aqui eu poderia falar o quê? Não é
melhor nem pior do que aquela do professor. Então, se pode substituir por um pronome demonstrativo, não usaremos a crase. Então, alternativa A gabarita a questão.